E aí galera, beleza galera? Chegamos no ano político, né? Acredito que a gente está no ano político desde o ano passado, né? A política não começa no dia 1º de janeiro, ela começa pelo menos uns 6 meses antes do mês da eleição, né? As articulações já começam, porque a janela partidária, ela fecha agora dia 2 de março, né? Ela fecha agora dia 2 de, não, dia 2 de abril, ela fecha dia 2 de abril. E por isso as articulações elas começam bem antes, né? Quando a pessoa, quando abre a janela partidária, provavelmente já existem conversas muito antes, né? Então nós já estamos em ano eleitoral desde antes do ano começar, né? E o que acontece? Eu vi um vídeo de um influenciador da cidade lá de, acho que é Rio Verde, ele trazendo uma denúncia grave a respeito de um furto de energia que aconteceu na cidade de Caçu, né? Que está acontecendo um furto de energia na cidade de Caçu. E falei, pô, isso é sério, né, cara? Aconteceu aqui em Aparecida de Goiânia. Um ex-vereador tinha um mercado, né, e realmente ele furtou energia, foi preso, né? Acho que quem conduziu a prisão dele foi até aquele delegado Humberto Teófilo, que já foi deputado, não sei se já foi deputado, né? Humberto Teófilo. E eu falei, isso é grave, né? Não pode haver lesar patrimônio assim, principalmente se tratando de pessoas públicas, né? E aí eu falei, vou dar uma olhada, cara, vou dar uma olhada realmente para ver se isso procede e se realmente é uma denúncia tão grave, né? E eu fui pesquisar, né? Olhei os dois lados da história, né? E eu acabei vendo o seguinte, na verdade, o que acontece ali, muito diferente do que aconteceu em Aparecida, onde realmente teve um furto de energia, o que aconteceu ali me parece ser uma concessão ou um subsídio, né, da prefeitura para empresas particulares. O que é uma concessão? O que é um subsídio? Vou mostrar para vocês aqui agora. A diferença de concessão e subsídio, né? E por que isso existe? E por que é tão importante para uma cidade ela evoluir? E por que é tão importante para uma cidade ela ter esse tipo de apoio à iniciativa privada, né? Concessão é a delegação de um serviço público, rodovias, energia, saneamento, do governo para uma empresa privada, via licitação, operando por conta e risco da concessionária, da empresa que recebe a concessão, por tempo determinado. Subsídio é uma ajuda financeira ou benefício tributário concedido pelo governo para estimular setores e reduzir preços de consumo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa de ônibus, né? Um guichê de ônibus, que é o caso lá de Caçu. Para mim mandar um serviço para um consumidor, eu vou gastar pelo menos ali, vou jogar aqui, lógico, um exemplo. Eu vou gastar R$50 para mim fornecer aquele serviço. Com o meu lucro de pelo menos ali uns 30%, eu vou ter pelo menos R$80 aproximadamente, 30, 40% aproximadamente, para mim conseguir ter um lucro em cima daquele produto, né? Então, às vezes o município sabe que o consumidor daquele município ele não tem aquela condição de pagar aquele preço, por mais que o serviço seja justo. Então ele subsidia energia, saneamento, rodovias, ele faz um subsídio ou uma concessão, onde ele paga alguma coisa para a empresa, não dinheiro, né? Ele paga um serviço, por exemplo, serviço de água, serviço de energia, ele paga para aquela empresa, e aquela empresa ela tem um custo-benefício do produto mais barato. Então o que o empresário gastava R$50 para fornecer o serviço, ele já vai gastar pelo menos uns 30. E ele vai conseguir chegar no consumidor final por 60. O que chegaria por 80 chegaria por 60, por 50. Em decorrência, em questão da concorrência, pode ser até que chega mais barato, né? Então essa é uma medida que o governo tomou, vários governos tomam, municipal, estadual, tomam essa medida para que a iniciativa privada ela se fortaleça no município e que as empresas consigam prestar serviço com um preço em conta, né? Então aqui tem a diferença de concessão, de serviço público e subsídio, né? Concessão. O governo continua o dono, mas transfere a execução da obra ou serviço para a iniciativa privada. Eu vou dar um exemplo. O governo continua dono daquele guichê, né? O governo ele continua sendo o dono, a prefeitura continua sendo a dona daquele guichê, né? Mas ela cobra uma taxa simbólica e para ela continuar fornecendo o serviço de maneira que a prestação daquele serviço ela chega mais em conta para o fornecedor, porque se ele tiver que pagar aluguel, se ele tiver que pagar energia, se ele tiver que pagar diversas taxas, já é muito difícil empreender no Brasil. Quem é empreendedor sabe que é muito difícil empreender no Brasil. Então ele concede, faz essa concessão daquele local que é público,
para que a iniciativa privada ela tenha um custo-benefício maior que chega no consumidor mais barato, né? Principalmente em questão de transporte, né? Risco, a empresa, né, que é a que recebe a concessão, ela assume o risco do negócio. Embora a matriz de risco possa prever compartilhamento, quer dizer, olha, você vai montar seu guichê ali, certo? Se você falir, se você não conseguir tocar, se os negócios estiver mal, conta em risco sua, né? Mas a gente está deixando à disposição ali aquela área que é pública para você, né? O prazo com período definido retorna ao estado final. Pode ser renovado, né? Claro que, dependendo da concessão, ela pode ser renovada. A gente também não sabe, tem que ter acesso a todos os documentos. O subsídio é diferente. A finalidade fomentar o desenvolvimento de uma atividade. Por exemplo, ônibus, né? Uma atividade. Garantir modicidade e tarifa ou social. Exemplo, subsídio habitacional, subsídio de transporte. Aqui já eu acho que entra na questão transporte. O que a empresa ela deixa de pagar para privatização e para outros órgãos, né? Enel, Equatorial, agora é Equatorial, né? Saniago, enfim, o que ela deixa de pagar, o município ele financia aquele subsídio, e aí esse subsídio ele retorna na forma de desconto, né, do preço daquela passagem, ou daquele serviço ou benefício, né? Tipos, pode ser direto, né? Pode ser repasse de verba ou indireto. Benefício fiscal e tributário, quer dizer, fala assim, olha, você não paga IPTU aqui no meu município enquanto você tiver a sua empresa aqui durante 10 anos. Você trouxe a sua empresa para cá, durante 10 anos você não paga benefício no município, né? Então, você deixa o seu serviço mais barato e ele chega no seu cliente mais barato. E o seu cliente, que é o nosso cidadão, ele tem condição de pagar, né? Concessão, em contratos de parceria pública-privada, o governo pode dar subsídios para visibilizar o projeto, né? Esse é o caso também do Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, sendo bem sincero, eu não acredito que ali se trate de furto de energia. Eu acredito que ali, pelo fato de todo cidadão precisar de um transporte, uma cidade daquele tamanho, eu acredito que realmente é um subsídio. Foi subsidiado ou foi concedido, né? Fez a concessão, né? Mas enfim, nós estamos em ano eleitoral, e no ano eleitoral muitas pessoas, atores políticos aparecem. Mas hoje eu sei que muita gente usa a inteligência artificial para fazer das mais diversas marketing, impulsionamento, enfim, todos os tipos de questões eleitorais no ano eleitoral, né? Mas vamos usar a inteligência artificial também para entender o que é a diferença entre um e outro, né? Que também é muito importante. Eu sei que o espetáculo, vamos dizer assim, não só o espetáculo, mas a mídia, como é que eu posso dizer? A mídia, o espetáculo, aquele, eu não vou dizer circo, né? Mas ele é muito enganjador, né? A pessoa vê, compra aquela ideia sem entender realmente o que se trata. Realmente existe, a gente não pode falar que não existe, furto de energia existe. Inclusive em Aparecida foi preso um ex-vereador há um tempo atrás, né? Eu achei até que seria a mesma coisa, mas realmente eu vendo a situação eu vi que não é, né? Até porque se trata de uma empresa de transporte que presta serviço para o município. E a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que entender que eu estava vendo um vídeo daquela vereadora há 37 anos, né, que foi quando ela começou a trabalhar ali. Se a gente lembrar de Caçu há 37 anos atrás, a gente vai entender que aquela cidade ela precisava de transporte, né? Ela precisava de transporte para vir para Goiânia, para ir para a região metropolitana, ela precisa de transporte, né? E subsidiar o transporte era fundamental para o desenvolvimento daquela cidade. Então eu acredito que não se trata de um furto, eu acredito que se trata de um subsídio ou uma concessão, né? Tudo existe, lógico, contrato. Se a gente está falando de 37 anos atrás, a gente está falando dos anos 80 por aí. Anos 80, mais ou menos ali, o pessoal precisava desse tipo de coisa. As estradas não eram essas que são hoje, né? O movimento era muito menor. Logística e transporte era fundamental para o crescimento de uma cidade. Então a gente tem que analisar isso muito bem antes da gente atribuir uma coisa tão séria a uma pessoa que trabalhou ali por 37 anos e que hoje é vereador do município, né? Então, assim, eu deixo esse meu ponto de vista, até porque eu acho muito importante, durante o ano eleitoral, a gente se informar, a gente procurar, a gente saber, antes de fazer qualquer acusação, porque a mídia, a polêmica, ela dá voto, ela traz atenção, mas o que realmente na política importa é o trabalho, né? E trabalho, eu acho que é tudo na política, né? O momento
O momento te dá uma visibilidade ali. Agora, trabalho te dá uma continuidade. Eu vejo que um cara que não tinha polêmica, mas que pelo trabalho dele foi reconhecido até na ONU, era o Willis Rezende. Fez um trabalho espetacular em Goiânia. Ele inventou os mutirões. Isso aí foi a ONU viu essa ideia e fez essa ideia, os famosos mutirões, né? Então a gente 1000 casos em um dia, cara. Então trabalho fica, o momento passa. Vamos votar com consciência nessa eleição, vamos olhar para o trabalho, né? Partido, tem dia que um tá no partido, outro tá em outro, um apoia um, outro apoia outro, isso aí pouco importa. Vamos olhar para o trabalho. O trabalho eu acho que é o que mais importa na vida pública. Valeu, galera, beleza? E é nóis.